E hoje nós vamos falar sobre pessoas que sofrem de depressão e ansiedade porque sempre procuram a solução no lugar errado. E antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Conta um pouquinho de você para gente. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite, tá, Renato? É um grande prazer conversar com você para que a gente possa, né, levar cada vez mais informação para as pessoas que têm essa dúvida, né, sobre ansiedade, depressão, que são dois temas que estão muito comuns, né, cada vez mais comuns para as pessoas. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Vitória. Eu atualmente moro num lugar que é muito difícil ter depressão e ansiedade, mas mesmo assim as pessoas têm. É um lugar que tem muita natureza. E eu já tive algumas experiências com depressão e ansiedade, tanto em mim quanto em casos da minha família. E foi por isso até que eu comecei a conversar com o Renato, né? Porque o Renato tem muito conhecimento nessa área, é um especialista nessa área mesmo. Então, eu achei muito interessante trazer essa informação para todo mundo que estiver assistindo a gente. E eu sei que ele vai conseguir contribuir com todo mundo que está vendo agora também. Então, gente, eu moro em Conceição de Vitipoca, é uma cidade bem pequenininha, cercada de natureza, é um lugar lindo, maravilhoso. Aqui eu falo que a gente tem o privilégio de ter menos estresses diários, né, que são um fator muito, um ponto, né, assim, de partida que desencadeia ali um gatilhozinho, né? Quanto mais estresse a gente tem, mais chance, né, eu acho que desenvolver essas duas coisas a gente, né, são afloradas. E aqui não tem tanto isso, mas de certa forma a depressão e a ansiedade é uma coisa interna, né? Então não vai ser também uma coisa externa que vai se resolver, né? Fatores externos podem contribuir, mas não vai se resolver. Eu já tive casos, por exemplo, de uma pessoa muito próxima a mim, uma familiar minha, que tem depressão profunda. E na minha experiência, assim, o que eu pude observar, né, a gente fica muito preso a acontecimentos, a coisas que já passaram, né? Então a gente não consegue tocar a nossa vida, né? Levar a nossa vida adiante. E a gente fica estagnado, parado ali naquele ponto, acorrentado. Essa é a minha experiência, meu ponto de vista. O Renato depois vai poder me corrigir se eu estiver falando besteira aqui, mas foi o que eu observei. E a ansiedade, eu mesmo sofro com isso, eu acho que é muito comum, todo mundo fala, né? Ah, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansioso. Porque a gente está o tempo inteiro exposto a coisas que nos deixam ansiosas, né? Então, esses gatilhos, eles estão ali o tempo inteiro, no estresse cotidiano, né? O advento da tecnologia é muito bom. A gente tem várias facilidades. Só que se a gente usar da forma, não sei se eu posso dizer errada, mas assim, não tiver um equilíbrio, a gente vai ficar cada vez mais ansioso, né? A gente vai ter esse Exatamente. gatilho ali de ansiedade. E a paz, assim, interna é uma coisa, vamos dizer assim, é um estado que você tem pleno, que você, se você estiver passando por problemas, atribulações, e se você tiver esse autocontrole, você consegue lidar melhor com isso, né? Então, na minha vivência, o que eu tive foi que depressão é uma coisa, assim, uma pessoa que fica muito presa ao passado e o ansioso está vivendo muito o futuro, né? Então, o Renato podia contar mais pra gente da história dele também, porque ele sabe explicar isso muito melhor do que eu. Não, perfeitamente, né? Para quem não me conhece aí, eu sou hoje um tetraplégico, né? A minha formação, eu sou um professor de educação física e por muito tempo eu morei fora do Brasil, trabalhei na Ásia, morando na Indonésia por muitos anos, né? Esse mapa aqui atrás de mim, todos esses países coloridos aí, são lugares onde eu já estive, né, no mundo hoje. E é exatamente isso que você está falando, né? Que um lugar que você vive, cheio de natureza, cheio de tranquilidade, que as pessoas que remete a isso, né? Uma paz de espírito, ao contrário de quem vive na cidade grande ou de quem, enfim, né? Não tem muito a ver o local ou a conectividade que ele tem com isso, mas toda pessoa é passível de passar por situações dessa. Na verdade, é o poder de construção mental individual de cada um que é levado em conta. E hoje Uhum. eu sou um tetraplégico e uso, né? Eu quebrei o pescoço, fraturei as vértebras cervicais 3 e 4, tenho uma lesão medular nível cervical 3, que é uma lesão na medula mais alta que uma pessoa pode ter. Se fosse um pouquinho mais acima, comprometeria a musculatura respiratória e não seria compatível com a vida. Né? Então,
Hoje eu faço questão de mostrar isso, não para que as pessoas tenham dó de mim ou fiquem com pena, mas para mostrar que se alguém com um comprometimento físico severo que eu tenho consegue superar depressão, ansiedade, e eu passei por bons bocados disso, né? Qualquer pessoa consegue. Eu mostro que isso é possível. E para todas as pessoas que sabem que se isso é possível, elas também conseguem fazer, né? E independente do que tenha feito isso acontecer. Na verdade, o pescoço quebrado é o meu problema mais grave. E o que a gente tem que levar em conta é o problema mais grave de cada pessoa. Então você não tem que olhar e falar assim, mas eu não tenho o pescoço quebrado. Mas olha só, se um cara desse conseguiu superar tudo isso, poxa, eu consigo com os meus problemas. Então, se é muita dor de cabeça ou alguém que não vai andar nunca mais, esse é o meu problema, a muita dor de cabeça é o problema da pessoa, é esse problema pessoal que tem que ser levado em consideração. E essa construção mental em cima de cada fase da nossa vida é o que leva a gente ou a sofrer por antecipação, que gera esses sintomas de ansiedade, ou então que nos fazem ficar presos a alguma coisa lá do passado e a gente acaba, geralmente por alguma fase pós-traumática, né, de algum evento que aconteceu ou algo que não tenha dado certo, fica preso e sofrendo por aquilo por muito tempo. Né? Toda pessoa passa, e eu passei muito profundo por isso, por várias fases que determinam aquela famosa frase de eu cheguei no fundo do poço, sabe? Mas do mesmo jeito que você chegou, tem como sair, tem como a gente buscar essa reviravolta. E hoje a gente vai falar assim, aqui de alguns erros comuns que as pessoas cometem, e o primeiro deles é esse, porque às vezes as pessoas elas acham que estão no fundo do poço e se conformam com isso, se confortam com isso. E esse é o primeiro erro, que eu vou falar já já, que é a diferença de ter que ser positivo sempre e realmente ser positivo na vida. O segundo erro é quando a pessoa fala, poxa, eu estou no fim do túnel. Aí conversa com alguém que passou por um trauma pior, como eu, por exemplo, e fala assim, poxa, então o quadro dele é pior que o meu, então eu estou bem, eu consigo, estou feliz da vida. Ou seja, você viu a luz no fim do túnel, a luz lá em cima do poço, mas você não saiu desse túnel ainda, desse poço. E se você já se conformar com isso e falar, poxa, tá bom, conversei com ele, eu estou me sentindo bem e parar o processo por aí, você de novo está se conformando com algo negativo e trazendo aquilo, fazer aquilo ficar confortável para a sua vida. Então hoje eu uso tudo o que eu passei, o que eu sofri, e eu abro isso, né, claramente para todo mundo. Hoje eu estou sentado numa cadeira de rodas, eu estou amarrado aqui na cadeira porque eu não tenho controle do tronco. O único movimento que eu consigo fazer voluntariamente é esse do ombro e o da cabeça, né? Então, assim, as pessoas falam, poxa, mas você não tem vergonha? Você, como é que faz? Por que você fica falando disso? Eu falo, olha, eu quero mostrar que se alguém que passou por uma fase realmente difícil consegue passar por isso e mostrar o caminho, se você quiser, dá para você passar por isso também, tá? E aí tem um detalhe que as pessoas confundem muito, que é aquela história assim, ó, pô, então é fácil. Aí só quem já passou por isso, e você vai me entender muito bem agora, que é a diferença do simples e do fácil. Uma coisa pode ser simples, mas ela não é fácil. Vou te dar um exemplo disso. Olha só, a gente acabou de passar pelas Olimpíadas agora, né? E a gente viu aí a seleção de vôlei e tudo mais. Jogar vôlei é uma coisa simples. Né? Você não precisa se deparar com o seu adversário, porque fica cada um de um lado da quadra. Né? Então você não vai apanhar do adversário nem nada. Você só precisa entrar na quadra, fazer 25 pontos primeiro que o seu adversário e ganhar o jogo. É simples, não é? Mas é fácil. A vida de um atleta começa anos antes dele chegar numa Olimpíada. Ele tem horário para comer, ele tem o que comer, ele tem horário para dormir, horário para treinar, tem que estudar parte técnica, tem que treinar, tem que praticar, e é uma luta. Entende? A diferença do simples e do fácil, as pessoas confundem muito isso. E é nessa hora que as pessoas confundem o simples do fácil que as pessoas acabam agravando problemas que seriam simples de resolver. Olha aí. Sim, é verdade. E acaba, como se a gente gostasse de sentir aquela sensação ali da zona de conforto, essa sensação mesmo, assim, aquela deprê, aquela badzinha, né?
E às vezes começa uma coisa pequena e às vezes vai piorando. Não foi o seu caso. Você é um exemplo de superação pelo que você Mas eu passou e passei, tá aí, isso não impede de nada, você tá seguindo sua vida, tocando, você é um exemplo. Mas assim, as outras exatamente. pessoas que têm uma depressão sem um motivo assim aparente, vamos dizer assim, né? Mas é igual você falou, que não é que a pessoa não tem um motivo, ela tem um motivo ali pela percepção dela, né? Pela vivência dela. Não, e é Então, o que real, isso é curte real, aquele momento, né? é real, machuca e é de Sim. verdade. E o que acontece? Por que eu estou falando que o simples não pode ser confundido com o fácil? Porque as pessoas que querem mais te ajudar acabam piorando a Uhum, situação. Como chegavam para mim, os meus pais, minha mãe, não tem alguém que possa me amar mais do que minha mãe, concorda? E ela chegava para mim e sim. falava assim: filho, para com isso, é besteira de sua cabeça, isso é bobeira sua. Ó, reza bastante antes de dormir que amanhã você acorda melhor. Ó, para de pensar desse jeito, porque você está vivo, podia ter morrido no voo. Percebe que assim, isso aí me deixava mais triste, mais abalado, mais deprimido, e eu acabava me escondendo de todo mundo. Percebe agora que eu falei assim, poxa, mas por que, que a minha mãe não faz sentido ela querer me machucar? E eu percebi que, na verdade, quem quer te machucar e quem não gosta de você, fala de você pelas costas para outras pessoas. Se alguém está falando aquilo para você, talvez seja alguma coisa a mais do que isso. Na verdade, a minha mãe queria me ajudar. Ela só não sabia como, porque Exatamente. ela nunca tinha passado por isso. E isso que você está falando aí que é real e que machuca, eu entendo e é de verdade. E não é todo mundo que entende porque não passou por isso. Sabe, você falou Sim. que tem pessoas da sua família que passaram por depressão, que estão em depressão, você passou por isso, e às vezes a gente não consegue explicar nem o que a gente sente. Não faz Sim. sentido? Aí o outro Mas, vem com uma mas intenção muito boa de ajudar, igual você falou, ah, não, reza que vai passar. Você não tem problema de verdade. Tem um monte de gente passando não fome, é. tem um monte de gente passando por isso, isso e isso. O que você tem não é nada. Agradece a Deus, agradece pela sua vida. Só que não é assim, né? Tá vendo que é muito real, muito parecido? E por que que as Sim. pessoas elas fazem isso? Porque elas não sabem como ajudar. Então, por que Uhum. não? Sabe, eu acho que essa é a minha nova missão de vida, minha jornada, de poder ajudar as pessoas usando tudo o que eu falei, o que eu passei. Por isso que Sim. eu não me abalo em me mostrar dessa forma. E falo para as pessoas: olha, eu não quero provocar que ninguém sinta dó de mim. Muito pelo contrário. Eu quero provar que é possível, sabe? E eu passei por situações, assim, de a cadeira de roda impressiona um pouco, né? Então as pessoas chegavam até mim, aí colocavam a mão na minha testa, olhava para quem estava do meu lado e falava assim: ele entende o que a gente fala? Ele não está com fome? Ele não está com frio? Gente, Eu tinha vontade de levantar, pegar a cadeira de roda e tacar na cabeça da pessoa, sabe? Porque eu falo assim, gente, como é que pode isso? Mas aí eu comecei a entender por empatia que as pessoas elas queriam só me ajudar. Elas queriam só ver se uhum. eu precisava de alguma coisa. Você entende essa relação? E eu aprendendo isso, Entendi. eu falei assim, hoje eu faço assim, quando eu vejo alguém já se aproximando com aquela cara meio de piedade assim, eu já começo a falar, eu já começo a conversar. Quando alguém chega, eu já falo, porque. E assusta as pessoas. Tipo, poxa, mas olha aí, como é que tá? Como é que é isso? Eu achei que ele não falasse, achei que. Sabe, a cadeira impressiona um pouco. Né? Então, por Sim. que não usar isso, tudo que eu passei, para poder motivar as pessoas e guiar elas através de um caminho seguro para que elas superem Uhum. tudo isso? Não faz E se sentido pensar? todo mundo que passasse por momentos assim difíceis, né? De ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém é igual a ninguém, mesmo que seja a mesma situação, nunca vai ser igual. Mas todo mundo compartilhasse a experiência igual você está fazendo e Para contasse ajudar, mesmo. Olha, exatamente. olha, comigo foi assim, assado, para eu melhorar, né? Estar bem hoje, eu fiz isso, 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 eu segui esse caminho. Todo mundo tivesse essa empatia com o outro, pensasse mais no todo, né? A gente viveria numa Mas, sociedade muito melhor. exato. E você mesmo disse aí que não importa o local, né? Você está num local que, teoricamente, todo mundo queria viver ou estar num lugar desse para Sim. se. E aí a relação de aliviar a tensão mental é muito conectada com essa, né? Por causa da loucura de cidade, de banco, mas tem gente que gosta, né? De trânsito de carro, buzina, fila de banco, enfim, né? Agora, qual é o motivo das pessoas
passarem, experimentarem situações dessa? O que leva a pessoa a chegar nesse ponto de achar que não tem retorno, achar que a vida é assim e começar a se acostumar com tudo isso? Sabe, eu sempre falo muito que a gente tem sempre que alinhar a nossa expectativa com a nossa realidade. O que, que a Uhum. gente, o que, que a gente realmente acha que acontece e o que realmente a gente faz acontecer. Sabe, já viu aquela chargezinha que o cara, geralmente gordinho, se olha no espelho e vê um cara bonitão no espelho, né? Sempre fortão e tal. Né? Ou então a moça, geralmente o contrário, né? A moça toda bonitona olha no espelho e vê uma gordinha no espelho e tudo mais. Tipo assim, a gente às Uhum. vezes quer pertencer a algum grupo, mas na verdade a gente não demonstra isso. A gente não pertence àquele grupo. Mas a gente quer que as pessoas entendam isso. E ninguém entende o que a gente fala. As pessoas entendem o que a gente faz. Não faz sentido pensar dessa forma? Então, essa é a famosa diferença entre. Eu acho hoje que é o erro comum de todas as pessoas, né, nesse tema nosso, de que passam por sintomas de ansiedade e depressão, e elas, na verdade, confundem um pouco essa expectativa com realidade, no sentido de, todo mundo tem que ser positivo. Eu concordo, até eu concordo, a gente tem que ser positivo. Mas o que é ser positivo? E olha só, lembra que eu falei do fim do túnel? As pessoas estão lá e vê a luz e falam, poxa, eu vou, ou então não tenho condição de sair, ou então já sei o caminho, Uhum. mas dá muito trabalho, e acaba se confortando com o fracasso. Tem até um ditado que Sim, diz, né, que um elogio, aliás, uma crítica acaba com 10 elogios. Já ouviu isso, né? já. Geralmente, uma coisa ruim pode encobertar e apagar muitas coisas boas que acontecem na nossa vida. Vê se não faz sentido. Olha só, a gente fala que você tem que ser positivo o tempo todo. Algumas pessoas se agarram tanto em coisa ruim, negativa, e falam, não, mas eu tenho que ser positivo. Então, tá bom, isso aqui tá ruim, mas uma hora vai melhorar. Tudo no fim dá certo. Se não deu certo ainda é porque não tá no fim. Aí fica o resto da Uhum. vida inteira, ou então um tempo muito grande da vida, esperando aquilo que é ruim ficar bom. E acabam se Sim, acostumando, tornam real aquela situação ruim, porque tem que ser positivo e achar, gostar daquilo para aquilo ser bom. Esse é um dos principais erros que as pessoas cometem. Ser positivo não é se agarrar no negativo e fazer o negativo, se acostumar com aquilo, fazer aquilo ficar o seu bom, se nivelar por aquilo. Ser positivo é saber identificar o que de bom acontece no seu dia e dar mais valor para isso. Não faz sentido? Olha só, a vida ela é feita em ciclos. Igual um filme. sim. Tudo começa, se desenvolve e acaba. Momentos bons começam igual uma festa. Começam, acontecem e terminam. Momentos ruins também começam, acontecem e terminam. A diferença é o tempo que você gasta em cada um desses ciclos. E as pessoas, às vezes, ficam muito tempo e dão muito mais importância para o ciclo negativo e estendem aquele ciclo por muito tempo e não percebem os positivos passando. Já parou para Sim. pensar dessa forma? Essa é a diferença de quem está sempre contente e de quem está sempre apegado a alguma coisa ruim. É, Percebe que agora, não dá assim, valor aos pô, pequenos momentos que acontecem no dia, né, e que são bons. percebe que a hora que eu digo do simples e do fácil? Aí eu falo assim, bom, Uhum. então é simples. É só eu prestar atenção no que está acontecendo de bom na minha vida e dar mais valor para isso. Pronto, vou melhorar. Mas e aí? É simples, mas é fácil fazer isso? E aí eu te pergunto, que você passou e passa por ansiedade e tudo mais. Entendeu agora que não é fácil? Eu entendo que não seja fácil. Eu entendo que não seja fácil e eu não tive ninguém que me explicasse isso ou que me guiasse através desse caminho quando eu precisei. Por isso eu faço esse trabalho hoje, para explicar para as pessoas e vou com elas até que elas entendam e saibam como preparar a mente, como treinar a mente nesse sentido e como fortalecer a Uhum. mente no sentido de poder girar o motor ao contrário do que gerou muita ansiedade. Não Sim. faz, não faz sentido assim? Como é que você sente passando por essa fase que gera ansiedade, já tendo pessoas, tendo contato com pessoas que muito próximas de você que passam por isso tudo? Como é que funciona tudo isso aí?
Essa questão do viver o aqui e o agora, né? As pessoas têm essa dificuldade, né? De estar presente, de estar no momento, né? Às vezes a pessoa até está ali fisicamente. Fisicamente ela está ali do seu lado, mas às vezes ela está com o telefone na mão, então ela já não está aqui, aqui e no agora. Ela já está em outra órbita, em outro planeta, né? E a gente, por exemplo, no dia a dia, a nossa atenção está sendo cada vez mais direcionada a telas. E isso é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Se não fosse a tela, eu não estaria agora fazendo essa live aqui com você e você não estaria trazendo tantas informações positivas para tantas pessoas. Então, tem um lado positivo? Muito. Só que tudo na vida tem um lado positivo e o lado negativo. Então, se as pessoas não souberem equilibrar, né, colocar e pesar isso, colocar na balança e achar mesmo esse ponto de equilíbrio, a nossa sociedade vai ficar cada vez mais doente. Porque os momentos, é igual você falou, os momentos todos eles vão passar. Tanto os bons quanto os ruins. Agora, o que a gente vai fazer com cada um deles é que vai fazer a diferença. Exatamente. Se a gente vai ficar Exatamente. preso nos momentos ruins, sabe? E se a gente vai simplesmente deixar os bons passar e vai ficar focando só no negativo, isso é o que muita gente faz. Tanta coisa boa acontece, as pessoas nem veem. Elas estão tão focadas no que aconteceu de ruim, que elas nem veem o bom acontecendo e o bom tá passando também. Então, essa questão de paz interior, de você estar centrado, focado, e você estar positivo, isso é um estado na minha concepção, é um estado assim, de espírito. Você, em qualquer lugar que Exatamente. você estiver, você vai estar assim. Seja em Bitipoca, seja na Austrália, seja onde for. Esses dias eu conversei com uma amiga minha, ela falou assim, Vitória, eu tive que rodar 32 países para descobrir que a resposta estava dentro de mim. Eu falei, Olha mas que aí. bom, agora você já sabe onde é que está a resposta. Agora você já aprendeu a achar, né? Agora é só praticar e ficar bom nisso, né? É aquela coisa que Exato. a gente não sabe aquilo que a gente não sabia, né? E se soubesse era só aprender. Então a gente tem um ponto, chama de ponto cego aí, fica fácil depois que a ficha cai, né? Que a gente entende algumas coisas. Mas até lá, como é que a gente descobre tudo isso? Né? É, Entende? E eu acho assim que vivendo. toda situação que a gente passa na vida, qualquer situação que a gente enfrenta hoje em dia, existem dois Uhum, lados, duas vias. Existe uma via, uma parte que a gente pode controlar e uma parte que não depende da gente, que a gente não pode controlar. Né? Então, se as pessoas focassem mais e fizessem melhor o que elas podem controlar, aquilo que elas não podem controlar aconteceria da melhor forma possível. O problema é quando você perde essa chance de focar no que você pode controlar, e aí o que você não pode controlar acontece de uma forma mais turbulenta, totalmente distorcida, né, do que da realidade de verdade, né? Por exemplo, se as pessoas se preocupassem mais em serem responsáveis, né, ou não sei, vamos só usar uma situação hipotética aqui, né? Pessoas que estão sempre atrasadas para compromisso, sabe? Se você nunca se preocupa com o horário, sempre está atrasado, nunca sempre desmarca, nunca aparece, o que as pessoas vão pensar de você? Vão pensar que você está sempre atrasado, que você não está nem aí, que você não é responsável e tudo mais. Percebe que você não pode, se você não dá atenção para aquilo que você pode controlar, o que você não pode, que é a opinião dos outros, acaba sendo pior. uhum, Mas pense pelo outro lado, se você sempre está no horário, cumpre seus compromissos, está sempre lá com as pessoas, faz realmente o que fala, isso é o que você pode controlar da melhor forma possível. O que vai acontecer na visão de outras pessoas fora disso? Vão sempre falar bem de você. Poxa, olha, a Vitória está sempre bem vestida, pontual, combinou, ela faz, falou, ela está fazendo realmente o que ela fala. Percebe que, às vezes, quando você deixa de dar valor e importância para aquilo que você pode fazer, né, aquilo que você não uhum. pode, que não depende de você, acaba piorando tudo. E entra muito essa questão até a pessoa, por exemplo, que sempre atrasa, ela acha que não, mas indiretamente ela está se fazendo mal também, né? Porque ela mesmo não confia, né, em si. Ela mesma não tem essa autorresponsabilidade, então ela não se vê como uma pessoa responsável, como uma pessoa confiável. Exato. E aí ela começa a se auto-sabotar. Não, e acaba não entendendo, né? E fala assim, por que que as pessoas postam de mim? Por que que as pessoas não me entendem? Por que que as pessoas... Percebe que assim, é ela mesma que deve estar causando alguma coisa, né? E de novo Sim. a gente bate no simples e no fácil.
É fácil mudar isso? Por mais que simples que isso pareça, poxa, se eu sei onde está o ponto, eu vou mudar isso. Sabe? Cai lá atrás, quando a minha mãe sempre dizia assim, para de pensar nisso, isso é besteira sua, bobeira da sua cabeça. Eu falo assim, poxa, Uhum. mas o que eu mais quero é parar de pensar nisso, mas eu não consigo. O que eu mais quero é dormir uma noite inteira e acordar no outro dia bem. E eu rezava um monte, não adiantava. Eu tentava dormir, não dava certo. Entupia de remédio. E o que estava acontecendo? Como é que era? Percebe que assim, alguns detalhes a gente precisa só de alguém que realmente saiba o caminho a ser seguido para que Uhum. nos ajude a guiar, a atravessar esse caminho, para que a gente possa superar esses problemas emocionais e se livrar aí disso tudo que gera ansiedade, dor, medo, depressão, os pensamentos paralisantes, essas crenças limitantes que acabam sendo barreiras enormes na nossa frente. E como é que a gente faz isso? Por onde a gente começa? Por isso eu digo, né? Primeiro, aceitando ajuda. E depois, tentando por si mesmo, porque não adianta nada a gente querer ajudar se a pessoa não quiser aprender, mas tentando por si mesmo comemorar cada pequena conquista, micro vitória, até alcançar uma vitória maior. Isso funciona. Com certeza. E essa questão, né, quanto mais a pessoa fala assim, ai, não pensa nisso, não faz isso. Veja a coisa que eu falar para você agora, Renato. Não veja um elefante rosa na sua frente. Ixi, Primeira coisa que vai vir na sua cabeça é exato. um elefante rosa. Então, assim, Exatamente. a nossa mente, eu falo, o universo não entende um não. Quando a gente fala um não, é como se a gente estivesse fazendo uma afirmação daquilo ali, né? Exatamente. Então, saber lidar com isso tudo, igual você falou, é muito importante para a pessoa conseguir dar o passo adiante, igual você deu, né? Você encontrou um caminho, e eu tenho certeza que para você não foi do dia para a noite, para você foi super difícil, mas que você hoje está aqui, está disposto a levar, sabe, mostrar para as pessoas, compartilhar, para que elas evoluam também, para que elas também encontrem esse caminho. E isso é magnífico. Exato. Sabe, eu cheguei num ponto na vida, eu morava na Indonésia, né, morei por muitos anos lá, eu gerenciava uma rede de academia de ginástica, né, eu era Uhum. gerente do setor aeróbico e eram mais de 50 academias espalhadas pela própria Indonésia, Malásia, Singapura e Índia. Então eu viajei todo ali o sul da Ásia, mais Austrália e Nova Zelândia, com muita intensidade lá. E o que aconteceu de uma hora para outra que mudou tanto a minha vida e fez com que eu perdesse tudo e que eu não saísse mais de casa. Não que eu não saia mais de casa, eu não saia mais da cama. Eu não conseguia mais mexer nada, eu não consigo. Tudo que eu preciso hoje, eu preciso de ajuda de alguém para me vestir, para tomar banho, para comer, para tudo. Né? E, enfim, né, o que mudou? Mudou a minha vida completamente inteira, mas eu ainda era a mesma pessoa, lá de trás e aqui da frente. Eu cheguei num ponto que eu tinha duas escolhas. Ou eu vivia, continuava vivendo o resto da minha vida, eu tinha 33 anos nessa época, ou eu continuava vivendo o resto da minha vida encostado no meu pescoço quebrado, e era um bom motivo, porque eu não fazer mais nada da minha vida nunca mais, ou eu dava um jeito de levantar, bater a poeira e de qualquer forma que fosse, tentar ser positivo e produzir alguma coisa. Sabe por quê? Antes do acidente, as pessoas me olhavam eu sempre disse assim, com estrelas nos olhos, né? Então, eu era referência, eu estava no auge da minha vida pessoal, profissional, viajava o mundo inteiro e era muito positivo. E de uma hora para outra, todo mundo passou a me olhar sem as estrelinhas nos olhos, com dó, piedade, com pena, e isso me fazia mal, né? Sem falar que na época do acidente a minha filha tinha 10 anos. E eu precisava, de qualquer forma, deixar o meu legado para ela, voltar a ver a minha filha olhando para o pai dela com orgulho e não com alguém que está lá encostado e reclamando da vida. Foi por isso que eu tentei fazer o meu melhor e tento, a cada dia, mostrar para as pessoas que não importa o tipo de pescoço quebrado que você tenha, qual seja o seu problema, vamos lá, a gente consegue passar por isso, a gente consegue sair dessa. E hoje eu coleciono histórias aí de pessoas que eu pude influenciar positivamente e ajudar nessa mudança de vida, virando a chavinha lá, treinando a mente das pessoas para que elas possam sair, realmente se livrarem de todo esse conforto mental que acaba
nivelando por baixo a vida, né? Que é aquela história de, tá ruim, mas tá bom, porque podia estar pior. E acaba gerando mais problemas e mais dependência e mais nulidade em tudo. E eu passei por isso e é difícil realmente. É muito complicado a gente passar por isso. Sabe, o que mais Sim. me conforta hoje é saber que a minha filha, quando olha para mim e fala, porra, nem um pescoço quebrado para esse cara. E esse cara é meu pai. Olha só. Esse é o meu orgulho hoje, isso eu posso dizer, e é por isso que eu dou o meu melhor para poder ajudar todo mundo. Que lindo. Tenho Faz certeza que ela sentido, tem muito né? orgulho de você, ela se espelha Pois muito. é. Parabéns. E eu só Isso é digo isso, e eu exponho tudo isso pelo seguinte, para falar para as pessoas que, tipo, não importa qual seja o problema ou o que esteja acontecendo, sabe? Se é possível, se alguém já fez, você também consegue. A gente só precisa passar por uma estrada que talvez não seja das melhores, mas dá para a gente sair desse buraco ou desse poço ou desse, enfim, né, abismo que as pessoas se colocam e acabam se acostumando com isso. Né? Esse é o principal motivo da gente virar a chave mental, mas a gente precisa treinar e realmente preparar nossa mente para aprender como é que a gente acha esses pontos positivos e como é que a gente começa a usar isso a nosso favor. Porque a gente está preso, eu falo a gente, porque eu passei, eu fui o mais depressivo e ansioso, e quando eu vim da Ásia para cá, né, eu vim num voo de 34 horas de Singapura para São Paulo, e eu estava tomando uma dose muito grande de remédios, porque todo mundo achou que quando eu desse por mim, quando eu acordasse de vez, eu ia me explodir, porque eu não podia mais me mexer nem nada, eu ia ser dar muito trabalho, muito, enfim, né? E eu falei assim, Uhum. gente, eu preciso agora mostrar para as pessoas que depende de mim para eu sair disso, sabe? Então, de eu ter passado por uma fase muito... Cheguei a brigar com todo mundo, com os meus pais. Eu falei assim, gente, a gente está se machucando. Eu estou machucando as pessoas que mais gostam de mim, sabe? E as pessoas que precisam me ajudar, que eu preciso da ajuda delas. Né? Então, me mostrou muita coisa, fez com que eu entendesse muitas coisas para eu poder ajudar as pessoas. E hoje, quando eu falo que eu entendo como é porque realmente a gente atravessa por esse caminho e sabe como a gente consegue entender quanto isso causa de dor, de sofrimento, e o quão difícil é tentar explicar algo que nem você entende por que está acontecendo, não é? Sim, sim. Como é que você vê tudo isso aí passando por esses momentos e, né, e tendo alguém que bem próximo que passou e tal? Não é mais ou menos um caminho escuro que a gente não sabe para onde ir? Eu costumo falar que assim, você tem sempre duas opções, né? No caso, você escolheu a melhor estrada, vamos dizer assim. Você teve a autorresponsabilidade, você olhou e você falou assim: eu vou tirar o que eu puder tirar de melhor disso. Você aprendeu. Você passou pelo processo de aprendizado, né? Isso tudo, essa jornada que você teve, né, com a sua família, você teve que olhar para dentro. Você falou assim: eu estou machucando as pessoas que mais se importam comigo, que mais me amam. E aí, com o seu erro, você aprendeu. Então, ninguém vai ser perfeito, né? Alguém que estiver assistindo, estiver passando por algum momento difícil, não precisa, sabe, se culpar, se cobrar, se martirizar, falar: eu sou uma pessoa péssima, eu sou isso. Não, aqui todo mundo é igual e a gente está aqui para aprender, sabe? A gente está aqui realmente para aprender. Eu falo que a Terra é uma escola. Isso aqui e não tem como achar que vai ser sempre fácil. Não, você sempre vai ter uma fase, outra fase, uma escada. Você está sempre subindo a escada, né? Então você tem que estar sempre olhando ali, tem que olhar o próximo degrau, mas você tem que viver o agora olhando o próximo degrau. É um de cada vez. Você não vai dar um Exatamente. pulão, né? Então você É, não vai resolver todos os seus problemas em um estalar de dedos, em um instante. Não. é um ciclo que a gente tem que prestar atenção no que acontece. Né? Esse eu viver agora é uma ideologia, né, do mindfulness, que as pessoas dizem hoje, que a gente tem que pensar no agora e não sofrer porque ainda não chegou e não ficar preso, ancorado naquilo que já te causou problema no passado. Né? Sim, Mas as pessoas simplesmente às vezes não entendem, não sabem como. E o pior, né? Ninguém entende essa pessoa e também, por não ter passado por isso, não consegue ajudar. E o que causa tanta dor e tanto sofrimento é essa falta
de vontade que as pessoas têm de poder, e de apoio de algum lugar para poder se levantar e sair disso, né? Exato. Exato. Às vezes as pessoas nem é por maldade. Como você falou, elas não sabem como lidar com isso, né? Não, Então, às vezes elas repetem frases que elas ouvem, que elas leem na internet, e elas acham que estão fazendo bem, é o melhor que elas conseguem fazer, né? Então, não adianta nem se culpar, nem culpar o outro. Ele realmente só não sabe como lidar com isso, porque ele não passou, igual você falou. Então, isso é importante, né? Cada pessoa tem uma fase, um problema diferente, e a gente não precisa tentar ser melhor do que ninguém. A gente só tem que tentar ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, né? E não sim, se acomodar com o que é ruim, porque a gente treinando a nossa mente a simplesmente aceitar que os problemas vieram para ficar, que isso não vai mudar, que a gente não merece nada melhor, que nada pode acontecer. E, de novo, ficou simples, então, é só a gente pensar o contrário, mas não é fácil, né? E não sendo fácil, a gente tem que trabalhar muito nisso, mas a gente tem que saber que, se é possível, se a gente tem 1% de chance, é só você colocar 100% do seu esforço e fazer isso acontecer, né? Dar um jeito de querer que isso aconteça. exato, perfeito. Entra muito essa questão da autorresponsabilidade, né? Ou você vai só se lamentar, se colocar no papel de vítima, ou você vai assumir a rédea da sua vida mesmo e tentar, dentro das suas limitações ali do momento, fazer o que você quer fazer, que você tem vontade de fazer, né? Então, né, muito essa questão da Exatamente, autorresponsabilidade. exatamente. Sabe, é, conversar com as pessoas, às vezes, a gente sempre tem sonhos, né? Quando a gente é criança, adolescente e tal, a gente sonha muito em querer várias coisas, em conquistar o mundo, em ter uma profissão, e ser alguma coisa, e viajar o mundo inteiro e querer. E é nesse ponto que, às vezes, né, tem muitas coisas que mudam a nossa trajetória, e a gente se pergunta assim, poxa, onde foi que eu deixei de ser quem eu era? Que mudou tanto? Por que mudou? Será que realmente eu não tenho sorte? Será que realmente a minha vida é assim? Será que não tem outro jeito? Sabe? E o primeiro passo tem sempre que ser dado pela própria pessoa que quer mudar. Porque não adianta nada a gente querer ensinar alguém que não quer aprender, Exato. né? E a Se gente essas está vivendo pessoas... Pode falar. Pode falar, não, pode falar. E a gente está vivendo uma sociedade que a gente está tempo inteiro sendo bombardeado de informação, todos os lados, né? Tem muitas pessoas que sabem lidar muito bem com todas essas informações, mas tem pessoas que tomam tudo que ouvem, independente de onde seja, de que fonte seja, como se fosse uma religião. E eles ficam seguindo aquilo que eles estão ouvindo. E Exato, aí, muitas vezes, eles veem uma oportunidade que uma pessoa outra fez, né? E ela deixa de fazer o que ela está fazendo aqui para ir fazer o que o outro está fazendo, porque o outro teve resultado. Mas o que o outro está fazendo, que o outro teve resultado, não significa que vai ser bom para você. Eu falo que é como se a gente estivesse num lago pescando, tem uma pessoa lá pescando num ponto distante do seu. Você está aqui com a sua varinha, a pessoa está lá com a varinha dela. Estão conversando e tal, do nada a pessoa pega um peixe. Aí você fala assim, opa, ela pegou o peixe, eu não peguei, eu tô aqui. O que que você faz? Você sai de onde você tá e você vai lá claro. pro lugar da pessoa ver se você pega o peixe de lá. Isso aí Pois é, não necessariamente você vai pegar, né? pois é. As pessoas sempre pensam assim, né? E pensando dessa forma, e isso aconteceu comigo e com algumas pessoas aqui da minha família também, a gente até vê, né? O remédio que eu tomo para dormir já não está adiantando mais. Aí chega alguém, o vizinho, alguém, e fala assim: não, fui no médico fulano, muito bom, me passou um remédio que eu estou dormindo a noite inteira. Opa, que remédio é esse? Qual é o nome do médico? É igual a pescaria que você falou aí agora, né? Que vai sempre querer resolver o problema com alguma fórmula mágica ou com alguma coisa, mas desiste um pouco de brigar por aquilo. E geralmente, né? Ou os peixes podem ter sido assustados por algum peixe que foi fisgado lá, e estarem todos vindo pro seu lado, para sua direção, bem na hora que Isso você é muda e vai para o perdeu outro lado, aqui. né? Exatamente isso. É isso que hoje em dia mais está acontecendo, né? A internet, ela, igual, o seu trabalho na internet é ótimo, tá aí agregando. Mas a gente vê muitas pessoas entrando em oportunidades, mas muitas vezes são frustradas, porque aconteceu para a pessoa, era o caminho dela. O caminho dela não é o seu, foca em você. A resposta Exato. está sempre dentro de você, né? Então, quanto mais a gente aprender a olhar
né, para dentro, para a gente mesmo, pelo o que a gente quer, qual que é a nossa vontade, o caminho não vai ser mais fácil, né? Nunca é fácil. Mas vamos dizer que você vai estar no caminho reto, você vai parar de ficar entrando nessas montes de curva. Porque toda vez que você vai lá pro lado do vizinho para tentar pegar o peixe que ele pegou, você entra numa curva aqui na sua vida. E não significa que você não vai chegar no seu ponto final. Você vai chegar lá, só que você vai demorar muito mais. Você E vai vai estar acabar perdendo mudando tempo. para outro lugar depois, muda para outro lugar depois, muda para outro lugar depois e nunca consegue finalizar nada que começou. Faz todo sentido, exatamente. E assim que eu vejo. Aí você sai daqui, a porta tava aberta, você tava caminhando. Aí você pega, você vai para outra lá e você bate com a cara na porta. Você vai para outra de cá e bate com a cara na porta também. Fica sempre batendo, batendo, quebrando a cara. Então E eu sempre falo que a gente fica bom naquilo que a gente faz com mais frequência, né? Naquilo que a gente faz com mais força na nossa vida. As pessoas, às vezes, elas até são bem intencionadas. Então, elas começam um Uhum, trabalho e aí acabam vendo, se perdendo pelo caminho e pegam outra coisa que julgam também importante e põem no lugar uhum, daquilo. É que nem mudar o lugar que você sim, falou, né? Aí fala, bom, mas você não terminou aquilo. Não, mas porque eu tive que começar isso. E começa a fazer um outro trabalho que também não vai ser concluído porque vem outra coisa mais importante por cima. Então tá toda hora mudando de lugar, igualzinho você falou, né? dando. Mudando de lugar e nunca termina nada, acaba se acostumando sempre com essa rotina de fracasso, desistência, e acaba se julgando não capaz de fazer nada, acaba É. sendo visto por outras pessoas com essa limitação toda e por aí vai, né? E às vezes Exatamente. é só ter seguido com calma no caminho que estava, né? Então é um Persistência. passo de cada Tem, vez, é aí que entra a paciência, que entra a tem um, resiliência, você está sempre fazendo o que você tem que fazer, exato. mas assim, no agora. Tem um ditado que diz, né, que é sem pressa e sem pausa, né? Não precisa acelerar, fazer Exato, mais rápido. Você só não pode parar, né? E exato. comemorar cada pequena vitória. Então, se você tem uma conquista ou alguma coisa que dá certo, comemora aquilo. Uhum. Porque quando a gente comemora um passo dado, uma vitória, por menor que seja, a gente vai estimulando o processo mental e vai fazendo com que a sua mente, né, o seu cérebro, ele queira mais vitórias. É igual quando a gente é, estuda para uma prova lá, quando a gente estava no ginásio, e vai bem. Então a gente Uhum. fala, poxa, eu vou estudar mais para poder ir melhor nas provas. Ou então, Sim. até, quando a gente aprendeu, né, a comer, tipo, fala assim, olha, a sobremesa só depois do almoço. Então você primeiro come o almoço Uhum. para depois comer a sobremesa. Então a gente foi condicionado, depois, então preciso comer isso para ter mais daquilo. Né? Então a gente vai treinando a Exato, nossa mente a buscar por mais conquistas. Então, por exato. pequenas conquistas juntas, elas vão fazer uma conquista muito maior no final do processo todo. Isso que as pessoas Sim. deveriam dar mais valor em coisas boas que passam pela vida, que acontecem na vida delas, e não ficarem presas em coisas ruins, né? Sem dar valor, sem perceber que coisas boas também acontecem. Sim. Mas você está gastando seu tempo maior naquele ciclo negativo. Tá colocando o foco, né, no negativo, em vez de colocar o foco no positivo, né? Pois é, dessa forma. Pois é. E é muito comum, né, a gente. Com todo mundo acontece isso, coisas ruins acontecem o tempo inteiro, com todas as pessoas, né? Agora, a gente pegar e a gente ter. Como é que eu vou falar? Tem muitas pessoas, às vezes, que nem sabem, né? Ah, mas eu nem sei qual que é meu caminho. Como é que eu vou saber que eu tô entrando no caminho errado, né? Então, eu acho que todo mundo hoje em dia está com muita. Depois da pandemia, principalmente, as pessoas estão com muita dúvida, as pessoas estão muito perdidas, né? Então, para a gente finalizar, o que que você aconselharia, com a sua experiência, as pessoas que estão assistindo a gente agora, a terem mais clareza nesse sentido do que realmente é o caminho delas? Você acha que é elas gostarem? Você acha que seria elas terem resiliência? Dá um conselho para todo mundo. Eu acho, primeiro assim, você tem que querer identificar aquilo que você precisa, a sequência, a consequência de alguns fatos, tá? De alguns passos a Sim. serem dados. O primeiro deles é Uhum. o primeiro passo, é aquela história. Como é que a gente corre uma maratona de 42 quilômetros, 195 metros? A gente tem que dar o primeiro passo, depois mais outro, e aí você chega lá. Se ficar Sim, parado, você nunca vai chegar, né? Então, sim. se você der o primeiro passo e realmente procurar por ajuda ou quiser ser ajudado, aí sim Uhum. todas as pessoas podem ajudar. Inclusive as pessoas
que rezam muito, sabe? Não, minha vida está muito ruim, mas Deus vai me ajudar. Bem, Ele ajuda, mas mesmo assim você tem que fazer a sua parte. E fazer a sua parte Exato. é colocar em prática. Qual é a forma mais fácil disso? Saber como sair disso através de alguém que já passou por isso. E isso, seja lá qualquer dificuldade que você tenha enfrentado ou esteja enfrentando na vida, né? Por isso Sim, eu tenho um grupo de mentoria onde eu mentoro as pessoas guiando através do caminho, mas dando o meu exemplo e dizendo a direção, e elas vão conseguir progredir cada vez mais através da comemoração das pequenas vitórias que elas mesmo conquistam na vida delas. sim. Percebe que as pessoas falam, poxa, mas isso vai acontecer com a minha vida. É aquela história, tem um quadro e eu preciso desse quadro pendurado na parede. Tudo bem, agora, você quer o quadro pendurado na parede, mas o que você precisa para que isso aconteça? Né? O que você Exato. quer é uma coisa, o que você precisa para chegar lá é outra coisa.